while it was in my childhood days. Oh Lord, a minute. Oi gente! A gente vai começar hoje uma jornada pelo mundo. Vou fazer várias receitas típicas de diversos países com a minha interpretação, do jeito que eu gosto de fazer. E a gente vai começar por um lugar que não necessariamente tem a gastronomia mais importante do mundo, mas eu acho que é o lugar que tem mais influência sobre o mundo em diversos aspectos, inclusive na culinária. A gente vai começar pelos Estados Unidos. São 5 receitas que a gente vai fazer aqui. E hoje, uma das minhas comidas favoritas, um clássico americano que pode ser feito de um jeito super simples ou mais sofisticado. Enfim, dá pra inventar pra caramba em cima da receita de mac and cheese. Amantes do queijo, venham comigo. Se você tem intolerância à lactose, eu sinto muito por você, porque é muito horrível isso. Mas eu acho que dá pra encontrar alguns queijos que não tem lactose, enfim, acho que dá pra adaptar. E o legal é que a gente tá no Brasil, então a gente vai usar um queijo que é tipicamente brasileiro. A gente não precisa usar o cheddar, que é o queijo que eles costumam usar. Eles às vezes fazem misturas com outros queijos também. Hoje eu vou usar o queijo Minas Padrão, que é um queijo muito fácil de encontrar em qualquer lugar. Mas você pode usar qualquer queijo que derreta bem em um molho. E eu vou usar também um queijo que não é nada brasileiro, mas ele é muito gostoso nesse molho de macarrão com queijo, que é o Gruyère. Ele também derrete super bem, ele dá um saborzinho levemente adocicado, amendoado, é uma delícia. Vamos começar? All we got is a mattress and the bones. I'm a tired mind with a weary soul. Wanna settle down, but I've grown too cold. All we got is a mattress and the bones. Pra começar, a gente vai fazer panko caseiro. Se você não sabe, panko é tipo uma farinha de rosca que eles usam muito nos Estados Unidos. É tipicamente japonesa. Ela é basicamente pão de forma esfarelado, levemente seco. Então é muito fácil fazer em casa e muito mais barato. Sem dizer que panko não é uma coisa muito simples de encontrar. Mesmo aqui em São Paulo, são lugares específicos que vendem. E pão de forma branco tem em qualquer lugar do Brasil, né? Vocês podem usar isso para empanar um frango frito, um bife à milanesa. Deixa as coisas mais crocantes do que a farinha de rosca. E é um ingrediente interessante. Já precisar de 3 fatias de pão de forma branco. Eu fiz o dobro aqui porque eu queria ter mais panko para outras receitas que eu vou fazer em breve. Se você quiser, tira a casca, mas não precisa. Eu acho que dá na mesma e aí você não desperdiça a comida, né? Aí processa até esse pão ficar em migalhinhas e aí leva pro forno a 180 graus ou a temperatura mais baixa que seu forno chegar. E você tem que ficar olhando constantemente e dando uma mexida para que doure por igual. A gente não precisa, na verdade, que a farinha panko doure, a gente precisa que ela fique sequinha e crocante, que é o que aconteceu aqui. Demorou mais ou menos uns 10, 15 minutos, vai depender da temperatura do seu forno. Fica olhando sempre para não queimar e não torrar. O segundo passo é colocar a água do macarrão para ferver. Recomenda-se 1 litro a cada 100 gramas de macarrão. Como eu vou usar aqui 250 gramas de macarrão, eu usei 2,5 litros de água. É só ferver e cozinhar o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Siga sempre o tempo do fabricante. O fabricante sempre vai te dar o tempo exato que é para você cozinhar a sua massa. No caso aqui eu acho que foram 8 minutos. Eu usei uma massa que tem um formato excelente para molhos cremosos. Você pode usar qualquer massa curta que tenha curvas, entranhas e que vá reter esse molho. Então, por exemplo, o fusilli é muito bom e é uma massa fácil de encontrar. O penne eu acho que é fácil de encontrar também, seria a segunda opção. Existem muitos tipos que são mais difíceis de encontrar e que se usa com mais frequência lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o que eles chamam de elbow, que tem formato de cotovelo. Elbow é cotovelo em inglês. Eu tô usando uma que chama serpentine. Tem uma muito boa também que chama celentane. Também tem tipo macaroni, que é o que dá nome ao prato, né? Macaroni and cheese. De qualquer maneira, você pode usar a massa que você quiser. Eu recomendo que use uma massa curta e sempre de grano duro, tá? Enquanto você espera a água da massa ferver, a gente vai preparar o molho, que tem como base um bechamel, o famoso molho branco. E pra fazer é muito simples. A gente vai derreter 50 gramas de manteiga, acrescentar 4 colheres de farinha de trigo branca e mexer bem, deixar cozinhar por uns 2 minutos mais ou menos para a farinha cozinhar e não ficar com aquele gosto de farinha crua,
que é horrível. E vocês vão ver aí que eu coloquei 2 colheres primeiro e depois acrescentei as outras, que é pra gente conseguir misturar com mais facilidade. Eu misturei com o fouet e fui acrescentando 1 litro de leite que eu deixei amornando. É importante que esse leite esteja morno, ele não precisa estar quente, ele pode estar só morno, porque isso vai fazer com que a gente corra menos risco de esse molho empelotar. E aí você vai acrescentando esse leite muito aos poucos e mexendo, mexendo, mexendo. No final ele vai ficar um molho bem ralinho, quase não vai parecer que engrossou, mas é porque ele precisa de um pouco mais de aquecimento para engrossar totalmente. E o queijo também vai ajudar a engrossar, a gente não quer que esse molho bechamel fique muito grosso. Depois é só acrescentar 2 xícaras de chá de queijo ralado. Aqui eu usei queijo Minas padrão, que é um queijo fácil de encontrar em qualquer região do Brasil, e usei o Gruyère, que é um queijo que derrete muito bem e ele é um pouco mais adocicado, ele complementa bem o queijo Minas padrão. Mas você pode usar qualquer queijo que derreta bem. Então emmental, próprio queijo prato, e se você tiver acesso, o cheddar é um queijo que eles usam muito nos Estados Unidos, inclusive pro mac and cheese. Depois a gente vai temperar com 1 colher de café rasa de pimenta caiena. Se você não gosta de coisas muito picantes, coloca menos, porque a pimenta caiena é bem forte. A gente vai colocar também folhinhas de tomilho fresco, 1 colher de chá mais ou menos, mas isso é muito a gosto, você pode colocar menos ou mais. E aproximadamente 1/4 de uma noz moscada ralada na hora. Temperar com sal, pimenta do reino também moída na hora. E aí é só misturar em fogo baixo, mexendo sempre até que o queijo esteja completamente derretido. A essa altura o seu macarrão já deve estar cozido, escorre, mistura tudo muito bem. Quando tiver tudo misturado e na travessa, você vai preparar a cobertura de panko. Então é só misturar a farinha panko que você fez com 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Tenta ralar em casa que é bem mais gostoso, tá? 1 colher de sopa de folhinhas de tomilho, que você também pode colocar mais ou menos, 50 gramas de manteiga derretida, um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino. Mistura isso tudo muito bem, distribui por cima do macarrão e leva para o forno pré-aquecido a 250 graus por mais ou menos 15 minutos, até ficar dourado por cima. Vai formar uma casquinha crocante deliciosa que vai contrastar muito bem com esse macarrão cremoso. Se você tiver grill no seu forno, não precisa pré-aquecer o forno, só liga o grill e deixa mais ou menos 5 minutos. Toma muito cuidado que o grill torra as coisas muito rápido. E aí, é só servir. Essa é a comida mais reconfortante que existe no mundo. Muito bom. Massa no ponto certo. Molho super cremoso. Essa casquinha crocante, amanteigada, gratinada, que desmancha na boca. Daí tem um frescorzinho interessante do tomilho e um fundinho apimentadinho da pimenta caiena. Aí a noz moscada, que tipo sempre complementa molho branco muito bem. Cara, essa receita é foda. Faz em casa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal, porque ainda vão ser mais 4 receitas dos Estados Unidos. Uma mais gostosa que a outra. Recomendo fortemente que você acompanhe, então se inscreva se não for inscrito ainda. Deixem aí nos comentários que países vocês querem ver nessa série, que receitas vocês querem que eu faça. E me acompanhem nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Até a próxima. Tchau!